Vamos falar agora do Copom, né? Que é o Comitê de Política Monetária. A gente já chegou a ver ali em alguns momentos, mas agora a gente vai entender um pouquinho mais do que é o Copom, né? Em junho de 1999, o Brasil passou a adotar as metas de inflação. O que é a meta de inflação? Até quando pode chegar a inflação, tá? Seria aqui o limite da inflação. Lembrando, né, que a inflação oficial do Brasil é o IPCA, né? Passou a adotar metas da inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, quem determina a meta de inflação, ó, passa a marca texto, cai em todas as provas, tá? Quem determina a meta de inflação, o Conselho Monetário Nacional. O que é a meta de inflação? É o limite, até quando pode chegar. Aí aqui a gente vai ter aqui, ao limite, 3% de inflação, 10%. Quem vai estabelecer isso? O Conselho Monetário Nacional. E o índice utilizado é o IPCA. Por que é o IPCA? Porque é o índice oficial. Ah, Wallace, pode ser o IGPM? Não pode, o IGPM não é o oficial, tá? O oficial é o IPCA, que é medido lá pelo IBGE, beleza? Vamos lembrar do IPCA? O IPCA é um índice 100% ao consumidor, que beleza. O IPCA é o índice que é calculado do dia 1 ao dia 31 do mês, mas o resultado, né, é dado no mês subsequente, ou seja, até o 8º dia útil do próximo mês. Importante. É o índice 100% ao consumidor, ou seja, ele não tem lá, né, uma fórmula, ele é 100% ao consumidor. E ele é o índice oficial de inflação do país, né, calculado e divulgado pelo IBGE. Só para a gente lembrar os conceitos, né? Atualmente o Copom é composto pela diretoria colegiada do Bacen. O que é diretoria colegiada? Vai ter membros do Bacen e esses membros irão compor o Copom, tá? Então o Copom, ele é um apoio ao Bacen. Eu vou ter aqui, a gente chama isso na administração de staff, tá? Eu tenho o Bacen, que é o Banco Central, e abaixo aqui do Bacen eu tenho o órgão que é o Copom, que vai tratar só da política monetária do país, só disso, né? Se vai ter ou não dinheiro na economia do país, olha aí, né? E essa galera que está aqui é a galera que é a diretoria colegiada, são indicados ali diretamente por membros do Bacen, tá? É o Copom que define a taxa de juros Selic meta e compete ao presidente do Bacen a tarefa de executar. Passa a marcar texto, mas a gente já vai ter aqui de novo, ó. Define a taxa de juros Selic meta é o Copom, então isso cai em todas as provas, tá? Para você aqui, ó. Não confundir. Quem define a taxa de juros Selic meta? O Copom. Quem determina a meta de inflação? O Conselho Monetário Nacional. A gente vai ver que as duas elas vão se interligar, tá? Por quê? Porque para você atingir a meta de inflação, a minha meta de inflação está 10%, ou seja, é uma meta alta. Pode ali ter uma inflaçãozinha no país. Você pode trabalhar com a taxa de juros mais baixa, pode colocar mais dinheiro na economia, pode fazer uma política expansionista. Política expansionista que expande, que coloca mais dinheiro. Taxa de juros mais baixinha, aí o Copom vai lá e determina a taxa de juros mais baixa. Ah, agora a inflação pode chegar a 3%, muito baixa. O Copom não pode ter uma taxa de juros baixinha, ele já tem que aumentar um pouquinho. Por quê? Porque tem que emprestar menos dinheiro, já fazer uma política contracionista, que contrai, que tira dinheiro da economia. Beleza? Continuando aqui. Como que se dá essas reuniões do Copom? Reuniões em 2 dias, às terças e às quartas, sendo no primeiro, caso a terça, né, reservado para a apresentação de dados e discussões. E no segundo dia acontece a votação e a definição. Vai mostrar tudo o que está acontecendo na terça e na quarta vai visualizar. A taxa, geralmente, pessoal, ela ocorre em bits, que a gente chama, tá? A taxa está 3%. Ah, você vai mudar para 10%? Não. Geralmente, ou ela vai ali para 3,25%, ela vai sempre subindo assim. Ou ela vai para 3,50%, ou ela vai para 3,75%, ou pode chegar aí até 4%, tá? No caso aí de subir. E de cair é a mesma coisa, ela pode chegar a 2,75, 2,50, 2,25. Então ela vai subindo de 0,25 a 0,25. É normal que isso aconteça, né? A não ser que a gente tenha algo muito fora da curva. Tá bom? O calendário de reuniões. O Copom, ele vai se reunir 8 vezes ao ano, né? Então você vê que dá mais ou menos 40 dias de uma reunião para outra. Teve uma reunião, depois de 40 dias vai ter outra reunião. Tá vendo porque a taxa Selic meta ela não sofre aquela alteração diária? O Copom se reuniu, definiu a taxa. Qual que é a taxa? 3%.
E agora, qual que vai ser a taxa amanhã? Vai continuar, só daqui a 40 dias que pode ter a possibilidade de ter um aumento aí dentro dessas escalas, por exemplo, que eu estou lhe mostrando. Mas ela vai ficar fixa durante aquele período, tá? E ela é divulgada até o fim de outubro. Podendo reunir-se extraordinariamente, tá? Ah, meu Deus, está acontecendo uma coisa muito extraordinária, uma pandemia, igual teve o coronavírus. E aí, poxa, acabou de ter uma reunião, tem 10 dias, vamos reunir de novo. Não é normal, por isso que chama extraordinariamente, tá? Desde que convocado pelo presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central tem que convocar, por quê? Porque o cupom é um staff do Bacen. Staff escreve assim, staff, na tradução literal, é um apoio, tá? A divulgação da ata de reunião em 6 dias úteis em português e 7 em inglês. Não precisa gravar isso não, tá? Caso a inflação medida pelo IPCA ultrapasse a meta estipulada pelo Conselho, a meta era de 3%, fechou o ano em 4%, ultrapassou a meta. Olha que loucura, né? Somando o intervalo de tolerância, o intervalo é de 0,5%, pode chegar até 3,5%, só um exemplo, tá? O presidente do Banco Central deverá explicar os motivos do não cumprimento da meta através de uma carta aberta ao ministro da Economia. Olha que loucura. Fala assim, cara, a gente estipulou. A gente quem? O Conselho Monetário Nacional definiu uma meta de inflação. Você poderia utilizar todos os meios de política monetária, você não conseguiu fazer com que ficasse dentro da meta. Você vai ter que escrever uma carta para o ministro da Economia relatando por que você não conseguiu fazer isso durante todo o período. É meio que um termo de incompetência. Beleza? Então, ó, vocês conheceram aí um pouquinho o cupom, né? O cupom que nasce aí em 1999, o cupom que tem como principal característica aqui, ó, definir a meta da taxa de juros Selic, né? Definir quanto vai ser a taxa de juros Selic ali. É um staff do Bacen, né? E ele trabalha com a meta utilizando aí, né? Ele vai ele vai ter como característica a taxa Selic olhando a meta do IPCA, que é aí, né, determinada pelo Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então, algumas informações do Copom aí, muito importante para que você conheça esse órgão aí, que é o principal órgão de política monetária, para fazer política expansionista e política contracionista dentro do país. Eu espero você na próxima aula.